Bom dia. Bom dia. Estão cansados? Todos nós aqui, né? Estamos fazendo essa fria tão bonita. Não estamos cansados, aí vocês também não, né? A festa, eu digo que a festa não está terminando, ela só está começando, não é? Sempre começando, porque não vai parar aqui nunca, não vai parar nessa, né? Domingo, como está linda a festa, não está? Tanta emoção aqui que eu tenho sentido, mas eu vou contar um pouco dessa emoção aqui quando os convidados estiverem do meu lado, né? Para a gente contar dessas novidades todas. Então, essa é a quinta mesa, né, da FLIM. Depois temos a mesa em homenagem ao Carlos Gedó, né, do Chico César, que vai ser lá, né, Patrícia, do palco. Eu queria convidar aqui, né, chamar os nossos convidados aqui para essa mesa chamada Transitar entre os Meios. Queria convidar aqui o nosso primeiro convidado del día. Eu estou falando em português selvagem. Sim, porque eu não me gusta muito de evento ou fiesta literária com tradução com aquele aparelhito que colocamos acá e não entendemos nada, porque a tradução fica, se estamos aqui para aquela tradução do Oscar, né? Estamos aqui para dizer o prêmio, e lá em casa nós estamos todos bem e estamos rezando e vamos para lá e você não entende nada. Então é bueno que nós outros nos acostumbramos com a aula de latino, porque somos todos latinos, não? Diretamente da Argentina, escritor, editor, inspiração para muitos movimentos, né? Aí pelo Brasil e pelo mundo, querido amigo, venha cá, Washington Cucurto, aplauso para ele. Barulho, aqui, acá. Bienvenido, Señor. Buenos días. Buenos días. Sí. Gracias por la invitación, estoy muy feliz. Muito bem. Para ficar aqui ao lado do nosso querido Washington Curto, direto de Pernambuco, do Recife, essa querida amiga, guerreira, poeta, atriz, Mariane Bicho, vem na cara. Vamos. Ela trouxe direto a sua maleta, direto de Pernambuco, sim. Bem-vinda, Mariane. Ao lado da Mariane, nós vamos chamar um escritor aqui de São José dos Campos. Não sei se ele nasceu aqui, depois eu vou perguntar para ele. Mas chamar aí um cronista, 2 livros publicados. Conheci aqui quando vim fazer uma oficina de literatura aqui no Parque Vicentino Aranha, e internet nos falamos muito. Fabrício Cunha, vem cá. Mais barulho para nós. Bem-vindo, Fabrício. O importante de aplaudirmos muito era para as pessoas pensarem que a igreja ia entrar, muito importante. Aplaudam, senhores. Agora, confesso que eu fiquei traumatizado aqui. Eu já estava, na hora que você falou para pensar que a igreja já estava saindo. Já estava fazendo o contrário do movimento. Mas não deixa de ser um exercício de fé, a literatura. Agora foi bonito. Agora, para completar a mesa aqui, escritor que é de Pernambuco, já morou em Curitiba, está morando aqui em São José dos Campos, tem 2 livros publicados, está com um romance aí na gaveta, mas a gente vai conversar sobre isso mais tempo. Tenório Cavalcante, fazer barulho para ele. Bem-vindo. Eu tô nervoso. Nossa, que vozeirão, hein? Bem-vindo. Obrigado, pessoal.
Como de costume, a gente tem, que coisa linda, deixa eu te contar, cadê Patrícia? Coisa mais linda, quando eu conversei, a gente conversou sobre a curadoria, de trazer um anfitrião, anfitriã leitora, né? Estudantes daqui, apresentando livros, né? Coisa mais linda do mundo. E aquela mesa com o Inácio Lula Brandão, que era exatamente, não era só eles abrindo a mesa, mas dois estudantes conversando com o Inácio Lula Brandão ontem, quem assistiu. E a coisa mais linda do mundo, Patrícia, eu até me arrepio, porque isso foi o que tornou legítimo o nosso esforço, porque Inácio escreveu Zero há 40 anos, um escritor de 81 anos, apertar a mão do estudante de 20 anos e dizer: o que você me perguntou é a leitura que você fez no meu livro, eu estava esperando por essa leitura há 40 anos. Ele disse algo que ninguém até então tinha falado para ele, era aquilo que era um ponto central da obra dele, aquele gesto dos dois darem, né? Isso aí representou muito para a gente que organiza a FRI, que era isso que a gente queria. Foi muito emocionante. Para isso, a nossa anfitriã de hoje é a nossa querida Ana Paula Fávaro Santana. Venha! Mais barulho! Bem-vinda, Ana, muito obrigado. É com você. Bom, agora eu vou ler um poema de Marco Pezão. Marco Pezão é um poeta de Campo Limpo, bairro da periferia de São Paulo. Ele se chama Marco Pezão porque era bom de bola. Ele que depois acabou indo jogar na literatura. Com o poeta Sérgio Vaz, criou o Sarau da Cooperifa, que há quase 15 anos celebra a literatura uma vez por semana, no bar do Zé Batidão. Pezão é um agitador cultural. Atualmente fez da laje de sua casa um espaço cultural, chamado I Love Laje, onde acontecem saraus e ensaios de peças de teatro. Este poema dele, considerado um clássico recente, é lido em coro por todos os saraus de São Paulo e pelo Brasil. Um canto de resistência que diz e proclama bem alto: nós é ponte e atravessa qualquer rio. Nós é ponte. Conjuga esse verbo, errada consonância, na maneira de dizer nós é ponte e atravessa qualquer rio. O nós para nós é singular, o nós para nós, o plural é pessoal. Nós é ponte e atravessa qualquer rio. Criança, não odeie, não se subestime, ame sua própria idade, mostre força, encare a real, deixe de lado o mal, sem ser bom de todo. Senão, o mundo te faz de tolo e ninguém é biscoito para se deixar comer. Nós é ponte e atravessa qualquer rio. Busca outra margem. Ser esperto não é vadiagem. Arco-íris, lagoa. Numa boa, segura o leme, atravesse a ponte. Venha, periferia, venha. Nós é ponte e atravessa qualquer rio. Lindo, o Pezão vai ficar muito feliz, assim. Eu falei para ele, né, que ia ter essa leitura, e isso significa muito dessa mesa, significa muito do nosso trabalho na FRI. Nós é ponte, atravessa qualquer rio. Ana, querida, você estuda que série, que idade que você está? Eu estudo no 3º ano do ensino médio, na escola ETEC Ilza Nascimento Pins. E quero fazer medicina. Só que Medicina. não tem nada a ver com o meu curso. Você vai conseguir, nós é ponte, Mas atravessa é qualquer ponte através qualquer. Você está com que idade? Eu tenho 16 anos. 16 anos. Isso. Sua mãe está aí, né? Ela tá. Cadê ela? É ela ali. A loira. Alô, levante a mão para a gente ver. Um aplauso para a mãe. É a Selma, né? Selma, né? E me diga uma coisa, a sua professora também está aí, alguém que Tá. te ajudou muito. É a né? do lado dela. Cadê? Como é seu nome? Luciana.
Luciana. Muito obrigado, Luciana, Selma também. Muito obrigado, muita felicidade para a sua vida, para seus estudos. Um beijão, um aplauso mais uma vez para a Ana, muito valeu. Muito obrigado, viu? Eita Deus, eu escolhi exatamente o Marco Pezão para a leitura dessa mesa, né? Porque o Marco Pezão é um poeta que mora em Campo Limpo, como a Ana falou, um agitador cultural, um agitado cultural. Ele que criou com o Sérgio Vaz o Salão da Cooperifa, onde você celebra a poesia há 15 anos no bar da periferia de São Paulo. E os autores que aqui estão são guerreiros também, cada um a seu modo, não espera grandes editoras, faz o livro circular de outras maneiras, né? Faz o livro ser divulgado e difundido de uma outra maneira. São guerreiros na rua, publicando o próprio livro, espalhando o próprio livro por aí. E no caso do Washington Curto, eu acho que aqui está, escritor argentino, nasceu em Buenos Aires, na periferia de Buenos Aires. Quando o Washington Curto chega à cena literária argentina, foi uma novidade, que não era um escritor branco, não era um escritor com uma vocação, digamos, mais para a Europa, era um escritor que vinha trazendo, né, a periferia com ele, a cúmbia, né, os assuntos da periferia, a linguagem da periferia. E com o primeiro livro dele, de 2002, ele ganha um prêmio maior de literatura na Argentina, um livro chamado Coisa de Negro, e vocês têm esse livro publicado aqui no Brasil, está lá na livraria, se vocês quiserem. Além do que, além de ser esse escritor argentino reconhecido, ele em 2003 cria a Heloísa Cartoneira, que é uma editora que trabalha com esses livros artesanais, tá vendo? Livros de papelão feitos com catadores de papel da Argentina. Eu queria muito brevemente fazer essa apresentação do Curto e queria brevemente que ele falasse como é que surge essa editora, em que momento da Argentina esta editora surge, em que momento da Argentina surge a Heloísa Cartoneira, em que período da história da Argentina, e por que, como escritor, tu também resolveste fazer esta editorial, não? E aí eu depois, né, apresento cada um e vou fazendo uma pequena pergunta para uma pequena resposta. Estamos falando em portunhol selvagem, senhores. Muy bueno. Curto, por favor, habla acerca de la Heloísa Cartoneira. Bueno, la editorial, el proyecto editorial comenzamos en el 2003, en plena crisis argentina. Bueno, como sabrán, en el 2001 en Argentina hubo una crisis muy dura, una crisis social, política, y bueno, en una época ya en Buenos Aires se comenzó a ver gente en la calle, gente na rua, botando cartones, familias enteras revolviendo la basura, niños. Famílias inteiras vendo lixo. Estou parecendo aquela tradução, né? Mas é só porque, né? Mas vai lá, continua. Bueno, comenzaron a verse camiones muy grandes llenos de cartones y bueno, ahí se nos ocurrió, nosotros éramos gente joven que estaba escribiendo, queríamos difundir nuestra producción, lo que escribíamos, muchos diseñábamos libros, pintábamos, trabajábamos en otras cosas y bueno, se nos ocurrió utilizar el cartón de las calles, que era lo más económico, lo que el mundo arrojaba, tiraba, lo que es considerado basura, y bueno, con eso devolverlo al mundo en un libro. Entonces se nos ocurrió hacer la tapa de cartón. Pensamos un diseño muy sencillo, ¿sí? Que es un cartón doblado al medio, ¿sí? Con un cuadernillo adentro, y bueno, queríamos difundir lo que nos gustaba, también lo que escribíamos, y bueno, también queríamos que el libro fuese barato, que cualquiera lo pudiera tener. También pensamos que el libro
dentro de la sociedad tiene que ser una buena noticia, que a veces el libro, por lo general, es un elemento muy caro, muy elitista, para pocos. Uno cuando va a una librería y compra un libro siempre de alguna forma se siente estafado, porque solo puede comprar un libro, porque es caro, además quizás después no te gusta, entonces genera algo negativo en las personas. Bueno, nosotros siempre tratamos de que el libro fuese una buena noticia, ¿no? Algún elemento para compartir, para transmitir algún tipo de conocimiento, una experiencia y bueno, también generar un vínculo afectivo con los demás. ¿Sí? Recuperar el vínculo, que la crisis, el sistema en el que vivimos ya hace que perdamos todo vínculo, ¿no? Entonces acercarnos a los demás con nuestro trabajo, en nuestros libros de cartón que son muy simples, muy económicos. Eloísa Cartonal es una cooperativa muy pequeña, compuesta por 6 familias y bueno, también queríamos valorar el tema de los pequeños emprendimientos, en las economías alternativas o asociativas, que son muy importantes en este mundo en el que vivimos, y también es muy importante que la sociedad conozca, descubra que hay otra forma de hacer las cosas y que es importante darle espacio a los pequeños emprendimientos, incorporarlos a la sociedad, digamos, a la vida de cada uno, porque eso permite una diversidad y una riqueza que es muy, muy importante. Hablo de las pequeñas cooperativas, los productores regionales, y bueno, eso me parece que es muy importante cuando uno compra algo, ver de dónde viene ese producto, ¿no? Realmente si genera algo en la sociedad, si es solamente una empresa para generar dinero. Yo creo que uno también, el consumidor, tiene que ser responsable. Y bueno, en ese sentido, es importante que cuando uno compra algo también compre un valor, ¿no? Algo que sirva a toda la sociedad y no solamente algo que enriquezca a un grupo determinado de personas, ¿no? Por eso un poco nosotros comenzamos en la crisis, somos hijos de un periodo muy duro en Argentina, estamos en una etapa de sobrevivencia, siempre estamos sobreviviendo, no hemos cambiado nunca nuestro sistema de trabajo, siempre hemos sostenido que el libro debe ser algo para todos, muy económico y bueno, también nos gusta mucho que se conozca otras cosas de Latinoamérica en Argentina, de otros países. Nosotros hemos hecho muchas traducciones de escritores brasileños, quizás una de las primeras traducciones luego de la década del 60. En Argentina no se conocía nada, cuando nosotros comenzamos en el 2003 de literatura brasilera, no se conocía a Arnaldo de Campos, a Mario Andrade, Glauco Matoso, a Leminski, Roberto Piva, Ana Cristina César, Cacaso, Buenos Armao, no, se conoce muy poco. Entonces a nosotros nos gustaba mucho también la literatura brasileña y comenzamos a traducir y a publicar. También publicamos poesía, literatura peruana, que es muy, muy buena, literatura chilena, que también es muy, muy interesante, escritores colombianos. Yo creo que Latinoamérica tiene un espectro cultural y una variedad de estética que está buenísimo conocer, y que el idioma de alguna forma nos emparenta, ¿no? Sí. Muito bem, o curto. Eu vejo a imagem de como começou a Heloísa Cartoneira. Na crise da Argentina, as ruas de Buenos Aires começaram a ser tomadas por catadores de papelão, que vocês conhecem muito bem, né, São Paulo, mas na geografia argentina era muita novidade. E aí o curto, eu acho que o curto vendo esses
papelões todos, aquelas pessoas ali puxando aquelas carroças. Ele disse: ali tem livro, ali tem um papel, que se a gente trabalhar com outro artista plástico que ele trabalhou, a gente faz as capas, chama os catadores para trabalhar com a gente essas capas, a gente dá uma renda maior para esses catadores, e eles se tornaram nessa família, né, editorial, que já viajou pelo mundo, né? Eu estive lá, e vocês têm a oportunidade de, se forem na Argentina, conhecer o espaço em que eles trabalham. Muita gente vai para a Argentina e faz questão pelo mundo, gente estrangeira e tal, passa sempre nessa oficina, onde tem os livros, inclusive das outras cartoneiras, porque esse projeto inspirou centenas de projetos editoriais pelo mundo. Eu acho que o Cucuto ganhou um prêmio importantíssimo na Holanda, não foi, Cucuto? Um prêmio que ganhaste por esta ideia, esta transformação. E inspirou no Brasil. No Brasil nós temos a Lucinéia Catadora em São Paulo, a gente tem lá em Pernambuco a Mariposa Cartoneira, não é? Porque exatamente um livro fácil de fazer, muito barato, beneficia os catadores. A Dulcinéia Catadora é uma catadora de papel de São Paulo que batiza o projeto Dulcinéia Catadora. Então, além de escritor, eu acho que o Cucuto fez esse projeto que é referência no mundo inteiro. Tem em Berlim, tem, enfim, imediatamente quando ele fez na Argentina e no Peru, não é? E você falou que... Diria que é revolucionário. Revolucionário. Projeto. Por falar em revolucionário, eu vou passar a palavra para você, Mariane, porque você, né, vive com sua maletinha, que não é de dinheiro, mas você tem muita riqueza literária aí, e vive há muito tempo. Eu lhe conheço há muito tempo, né, no Recife, muito novinha, ainda é novinha, mas eu conheci você com a idade da Ana, e já era fazendo projetos, não tenho como publicar, vou fazer um vidrinho, né, de gotas, Gole de poesia. Gole de poesia. Aí eu queria que você falasse um pouco exatamente dessa tua militância, dessa tua guerrilha. Comece com a garrafinha. Eu queria dizer bom dia primeiro, agradecer o convite, dizer que estou bem feliz de estar aqui. É a primeira vez que eu venho para São José dos Campos, e a experiência de participar dessa mesa com essa galera incrível e com o Curto, que tem tudo a ver com a minha história, porque eu também publiquei, um dos primeiros livros que eu publiquei foi pela Dulcinéia, junto com Valmir Jordão e Miró de Muribeca. Não sei se alguém já ouviu falar do Miró, ele é uma figuraça. E vim com minha irmã, Mila Bijo, que está ali, a gente se apresentou ontem. Um aplauso para Mila! Apresentou ontem com as crianças, aqui no Quintal das Letras. Os meninos viraram fãs, então com a música na cabeça, né, comprar os cordéis, os livros. Né? O cordel está animado desde o dia em que nasceu. Eles decoraram mesmo, estavam escutando aqui também. Estávamos ontem. Eu acho que eu atrapalhei ontem, mas tudo bem. Enfim, agradecer muito, Marcelina, por você ter pensado na gente. Acho muito, muito legal essa experiência de estar aqui. E, bom, em 2007 eu comecei a frequentar os mercados públicos lá de Recife. Era um ambiente em que se dizia literatura popular, em que se recitava poesia, literatura de cordel. E eu comecei a frequentar porque eu gostava de ouvir, eu gostava de declamar também, como essa experiência que a gente teve aqui de ver essa jovem dizendo. Eu comecei assim também no ambiente da escola, com a professora de literatura dando aquele incentivo, e aí eu fui procurar esses mercados, que é onde a gente encontrava os grupos poéticos, os coletivos, para dizer poesia e tudo mais. E aí todo mundo achava o máximo, porque eu era uma moça muito, muito nova e declamava já os poemas, e aí todo mundo queria inserir no recital, e aí eu ia, aquela coisa maravilhosa. E aí todo mundo começava a perguntar, né, quando é que você vai começar a escrever? Por que você declama tão bem? Por que você não escreve, não publica? Enfim, aí nesse bojo eu escrevi meu primeiro cordel, que se chama A Mãe que Pariu o Mundo, e aí comecei na literatura de cordel. E o cordel é muito interessante porque
ele é parte desse contexto da autopublicação, né? Na verdade, é a gente que se publica mesmo. Os cordelistas, eles se publicam na maioria das vezes. Eles procuram uma cordelaria, uma editora que imprima, né? E que coloque o selo, mas não existe como é que eu posso dizer, um grupo editorial, curatorial, uma coisa que vá selecionar qual é o cordel que vai, qual é o cordel que não vai. E aí você paga mesmo do seu bolso e você vende depois que declama e abre a maleta e estende um varal, feito o que a gente acha que é mesmo, né? Depois que o cordelista ele declama, aí ele diz, pessoal, estou aqui, viu, quem quiser, trouxe aqui, e eu trouxe depois, eu trouxe. Olha aqui o cordel, né? Tem que lembrar que literatura de cordel... Eu tenho maquininha de cartão, viu? Essa é profissional. Vai ter que passar pra gente também essa vai. Vou cobrar 5%. Tem que lembrar que essa guerrilha literária vem dos cordelistas, é exatamente do cordel, né? O livro que você pendura no cordão. É aqui para difundir. Mas me diga o que era que tinha na garrafinha, me explica. Olha, a garrafa, na verdade, ela foi antes dos cordéis. Antes dos cordéis. Eu era estudante e não tinha verba nem para mandar fazer os cordéis. Eu comecei a pensar esses poemas, pequenos poemas, e alguma forma de levar e participar das bienais, das feiras, porque nem sempre tinha espaço para a gente recitar, né? Então, mas tinha um stand, tinha alguma coisa assim, mas só entrava nos stands quem tivesse algum material. E aí eu pensei nessa ideia das garrafas, né? Comprei umas 5 garrafinhas assim com rolha e botei os papéis com os poemas dentro e botei uma florzinha cheirosa ressecada. E aí o pessoal chegava na feira, assim, nas banquinhas, aí eu abria assim a garrafa, aí aquele cheiro maravilhoso. Aí às vezes eu acho que o pessoal comprava mais para perfumar a casa mesmo, mas levava o poema, não tem problema não. Mas aí levava a poesia. E aí eu até explicava, tem que ter uma poesia, viu? Assim, só para dizer. E aí o pessoal levava e dizia, aí às vezes eu recitava ali, tirava aquele poema, dizia, tá dentro dessa garrafinha. Depois eu fui aprimorando, comprei uns tubos de ensaio, umas coisas assim, né? Aí fui aprimorando a ideia, expunha os poemas e botava um número embaixo da garrafinha. Olha, aquele poema está nessa garrafinha, aquele poema está nessa, aquele poema está naquela. Pendurava as garrafinhas nas barraquinhas, assim, porque ficava esteticamente interessante, né? E aí eu comecei também depois a produzir os cordéis e tal. Ganhei alguns prêmios de performance lá em Recife. E aí cada prêmio, que eram valores incríveis, né? R$300, R$400. Mas assim, para virar cordel era uma ruma de dinheiro, porque o cordel é barato de ser produzido, né? E aí eu conseguia, tinha um respiro para produzir mais e fazer mais outros títulos. E também tem a coisa da ilustração. Eu digo assim, que eu não tinha dinheiro para fazer o cordel, não é nem pela questão da impressão, porque é barato. Mas assim, tem que ter uma capa, então tem que ter um ilustrador para você fazer, ou você faz uma parceria com alguém, ou você paga essa pessoa para fazer, né? Eu pago os ilustradores para que eles façam. Esse que você estava na mão é uma estilogravura lindíssima. Estilogravuras, né? E eu tenho a matriz, eu comprei como matriz mesmo. Essa ilustração foi feita especificamente para esse texto. E tem esse Kama Sutra em cordel, o best-seller adulto. Não podemos ler a essa hora da manhã. 50 tons de cinza de Pernambuco. Não, 50 tons de cinza fica no chinelo, meu filho. Isso aqui é ilustrado, vocês têm que tomar cuidado. Deixa eu ver uma ilustração que eu possa mostrar essa hora da manhã. Cuidado com o MBL, não tem nada de manhã. Eu acho que nenhuma. A gente não está mostrando. É ilustrado. Então, esse aí foi um projeto já que eu pensei em parceria com um colega ilustrador lá de Recife, Diego Gibran, que ele faz uma ilustração assim digital. Então, assim, a gente tem toda essa preocupação também com a capa, com as ilustrações. Sim. Né? E pronto, aí eu comecei a fazer os cordéis. Agora eu tenho 10 anos de carreira. Quantos cordéis? Quantos livros? Tinha mais ou menos 50 cordéis publicados.
tenho algumas participações em antologias e tenho seis livros infantis, mas todos esses livros chegaram no espaço de 1 ano e meio, já agora, de 2015 para cá. Então eu passei muito tempo mandando textos e mais textos para várias editoras e batendo em várias portas antes de conseguir alguma publicação. Mas nesse meio tempo eu não fiquei esperando, eu publicava mesmo cordel, fazia diversos formatos ilustrados, fazia cordéis infantis para colorir, fiz uma caixinha, me inscrevi em editais, todos os experimentos e as possibilidades para conseguir publicar alguma coisa e ter algo depois de recitar para que as pessoas pudessem levar para casa e enfim. Estamos segurando a audiência do programa para dizer que daqui a pouco a Mariane vai ler uma coisa para a gente, Olha, daqui a pouco, né? Para segurar a audiência. E também dizer que eu estava vindo com ela para cá, ela foi reconhecida aqui na rua, ela já teve uma homenagem de uma escola daqui de São José dos Campos que surpreendeu a Mariane, porque ela está na internet. Quase que eu choro, foi mas essas emoções é para daqui a pouco. Vamos agora o Fabrício Cunha. Você nasceu em São José dos Campos mesmo, não? Sim. Mora em São José dos Campos, graduado em Ciências Sociais, mas não é o que eu quero dizer. É autor de Eu, Tu, Ele e Eles, pela reflexão, e juro que tentei, é um pouco da nossa mesa também, juro que tentei, vou tentar sempre. E eu queria só, para você se apresentar, dizer que aqui nas ruas também, aqui na Flim, eu recebi esse livro da Miriam Cris, ilustrações de Gabi Andrade, a história exatamente de Tuco, o catador de palavras, também baseado no catador de papel e tal, muito lindo, aqui de São José dos Campos, nessa autora, lançou aqui na feira. E também, observe só, literatura independente, as crônicas de um jornal de esquina. Recebi ontem de presente do autor, Guilherme Pelodan. Ele disse que são 3 contos de um livro maior de contos que ele vai publicar. Por que eu estou dizendo isso? A toda hora a literatura está circulando, sendo entregue, sendo vista, pessoalmente ou nas redes sociais. Eu conheço o Fabrício Cunha das redes sociais, depois pessoalmente aqui em São José dos Campos. Então também é um militante, alguém que vai publicando e cavando o seu espaço, né, querendo, dizendo o que ele tem que dizer. Diga aí, Fabrício Cunha, o que você tem que dizer. Tem tão pouca coisa. Que a mesa foi começando, ela é ordem decrescente, né? O Washington premiado. Obrigado pela consideração. Era isso mesmo que eu queria dizer, porque fiquei feliz de estar no penúltimo. De beleza. Nunca fui premiado, nem tive homenagem, mas estou muito feliz, muito mesmo, porque para mim é uma alegria estar aqui no Vicentina Aranha, um lugar simbólico da nossa cidade, que expressa um período todo da nossa cidade de transição. Eu espero que a gente esteja de novo no período de transição. São José é uma cidade muito, por causa mesmo desse espírito tecnocrático, tecnológico, industrial, é uma cidade que não reconhece os seus artistas, não reconhece a arte como algo fundamental para a boa saúde de qualquer cidade, sobretudo de uma cidade do tamanho de São José dos Campos, né? E quem é daqui sabe que a gente experimenta essa resistência, até porque o espírito da cidade ele não comporta com naturalidade, leveza e serenidade a arte. Por isso que a palavra militante aqui serve e cabe com excelência para quem lida com literatura, música, teatro, enfim. Então, para mim, é uma alegria mesmo estar numa festa linda, bem construída, bem organizada. Marcelino, você está muito de parabéns. Você conseguiu alcançar uma diversidade que a gente nunca tinha visto nessa festa, né? Uma diversidade de fato. E para mim a maior alegria está entre amigos, ver aqui o Alcemir, Moraes, Osvaldo, Lucinei, Adriana, André, José, Alain, reconhecer Moacir. Vários de vocês são parte da minha história aqui em São José dos Campos. Então o que eu tenho a dizer é obrigado
pessoal aqui do Vicentino Aranha, viu, Cris? Obrigado, Marcelino, por trazer essa riqueza para a cidade. E obrigado aos amigos, aos convidados e aos amigos, sobretudo, que estão aqui nessa manhã. Eu agradeço os seus agradecimentos, mas não poderia deixar de dizer que a equipe, a curadoria conjunta, todos aqui reunidos, assim, no esforço coletivo, comunal. Eu estive aqui no Parque Vicentino Aranha com o convidado de uma FLIM, a segunda FLIM, depois vim coordenar uma oficina onde a gente se conheceu pessoalmente, o Tenório também. E aí, quando eles me convidaram para a curadoria, eu disse: meu Deus, a festa já está pronta, porque aquele parque é maravilhoso, uma natureza privilegiada, e também a equipe é maravilhosa, a equipe, desde o dia que eu, Jorge Filiolini ali, assistente de curadoria ali, levanta a mão aí, um aplauso para o Jorge. Escritor também, escreveu um livro de contos chamado Somos Mais Limpos pela Manhã. Significa que estamos todos mais limpos agora, nesse instante. Daqui a pouco suja tudo, né? Quando eu e o Jorge viemos na primeira reunião, já fomos recebidos com um café maravilhoso, assim, e o afeto maravilhoso, e trabalhamos em conjunto para vamos dizer, acrescentar aquele espírito que a equipe já trazia. Então foi muito fácil. Agradecer muito a vocês todos. Fabrício, conta um pouco dos teus livros, onde você publicou o seu primeiro livro, a tua batalha como escritor, e para divulgar o livro que você acabou de lançar. Como é que é a tua história, como militante ou como... Eu estou me entendendo ainda, estou me ressituando, né? Eu comecei a escrever na adolescência, por influência total e direta do Moraes, que foi meu professor. Cadê o Moraes? Um aplauso para os mestres. Para mim toda vez que o Moraes está presente, me dá um frio na barriga e ao mesmo tempo uma alegria indescritível. E ele passou um trabalho sobre os pais da filosofia, eu escrevi, fiz um bom trabalho, ao contrário do que era o normal para mim, fiz um trabalho bem redigido e coloquei uma poesia junto, porque os meus pais, eles estudaram pouco, mas eles investiram muito nos filhos, para que os filhos não vivessem a vida dura que eles viveram. Então minha casa tinha muitos livros, mas sem critério. Eles achavam livros, lembra quando vendiam aquelas enciclopédias na porta de casa? Não só a Barça, tinha outras que tinha coleção inteira do Monteiro Lobato, coleção inteira do Castro Alves, e os meus pais compravam. E lá no meio dos meus livros tinha um livro de um poeta romântico chamado Lord Byron. Imagina, eu com 14, 13 anos comecei a ler o Lord Byron. Ou eu me suicidava ou eu escrevia. Daí eu decidi escrever. Daí escrevi uma poesia, o Moraes leu e pediu para que eu lesse na frente de todo mundo. E eu não tive nenhuma resistência, porque eu era apaixonado pela Sabrina, que era muito mais bonita que eu, muito mais rica do que eu, e era a chance de alguma performance alcançar o coração da Sabrina. Eu li, não deu certo, mas o fato é que eu continuei escrevendo, não parei mais de escrever. Agora a Sabrina se casou com um cara de exatas, deve estar arrependidíssima. E daí depois disso eu não parei de escrever. Eu estudei teologia e fui pastor alguns anos da minha vida. Me desculpem. Pastor mesmo? Pastor de uma igreja batista. De algumas igrejas. Por isso que você quando falou em igreja, você disse eu gostava. É verdade. Experiência e temor próprios. Não, estou brincando, foi um tempo especial, até porque eu fui muito impelido à leitura nesse tempo e a escrever. O exercício de escrever era uma coisa forçada, e eu adorava. E aí eu, trabalhando em São Paulo, como pastor, tive um almoço com um autor que eu gosto muito, jovem também, porque ele estava escrevendo sobre algo relacionado à Bíblia e ele precisava de uma consultoria em teologia, que é o Antônio Prata, filho do Mário Prata. E a gente foi almoçar. Ele ateu, e a gente conversando sobre essas coisas, ele me disse: puxa, sobre o jeito que você fala de Deus, eu até acredito, né? Hoje sou eu que não acredito. Você converteu o cara e caiu fora. Né?
aí ele falou, cara, por que você não... E eu já estava assim, no meus finalmente no ministério pastoral, já não aguentava mais, e ele falou, cara, por que você não escreve profissionalmente, né? Ele falou, por exemplo, você me ouve na Rádio CBN, você me vê na Folha de São Paulo, ele estava começando a fazer roteiro para a Globo, ele escreveu junto com o João Emanuel Carneiro a Avenida Brasil, que foi o último grande sucesso das novelas e tal. Estava bem, tinha acabado de comprar um apartamento com o dinheiro do roteiro, e eu olhando aqui e falei, puxa vida, vou escrever também. Continuo sem apartamento, sem carro, sem roteiro. Mas ele falou, eu escrevi muito catálogo para Balduco, revista da Gol, né? E de fato, meu primeiro trabalho remunerado nisso foi um catálogo para uma rede de hospitais. Eles tinham que melhorar as relações humanas, que era paciente com atendente, atendente com enfermeiro, enfermeiro com os médicos e médicos com pacientes, e pediram uma série de crônicas e poesias que fizesse uma amálgama relacional entre essa galera toda. Então, olha que coisa louca e incrível. Você usar a poesia, a crônica e o conto para resolver um problema numa célula da sociedade que é um super problema, né? Que é a saúde e a saúde pública, que foi também para a unidade de saúde pública. E nisso eu comecei a gostar mesmo. Publiquei o primeiro livro numa editora, esse livro está esgotado, a editora deu uma guinada para uma outra linha editorial, então eu vou pegar esse livro e publicar de uma outra forma, de novo, que é um livro que eu gosto. E o segundo foi publicado por uma editora daqui, muito bonitinha, faz as coisas com excelência. Então a editora e a CEO, ela é CEO dela mesma, porque ela é a única funcionária do livro. Que são a May e a Tati, donas da Ofício das Palavras, que é uma editora que faz as coisas muito Cadê? Ah, querida, um aplauso para ela. E o segundo livro saiu pelo Ofício das Palavras, que eu repito, é uma editora que trabalha começo, meio e fim, com muito critério, tem livros premiados, tem um livro que ganhou o Prêmio São Paulo, e assim, mesmo com essa relativa, completamente, facilidade de publicar para uma editora, é uma editora pequena, que não tem balcão de livraria. Aí quem vende livro é autor. Né? Isso aí, Então os livros estão aqui, vocês compram. Eu tenho 3 filhos, aí todos tomam leite, usam fralda, é mentira. Eu digo sempre que o maior distribuidor de livro do Brasil é o Sovaco. É o Sovaco. O autor coloca o livro debaixo do braço e vai à luta. Entende Sovaco? Fazer a demonstração. Como chama? Como chama? Sovaco. Axila. Sim, Axila. E é isso, foi isso. Estou aqui e repito que é uma alegria. Um aplauso por Fabrício. Pode trazer aqui, Agora vamos ao pior de todos. Os últimos sempre serão os últimos. Mas um instante só. Sim, senhor. Porque eu estava falando do mestre Moraes, dos mestres da Ana ali, né? Os mestres todos. Eu vou ler, prometo segurar a emoção, mas veja que coisa linda, por isso que, né, em primeiro momento, em primeira mão, eu e a Patrícia e eu, toda a equipe da FLI, recebemos um e-mail do Inácio de Loyola Brandão, assim que ele voltou para São Paulo. Então eu vou ler aqui. Patrícia Marcelino: foi das mais belas tardes de minha vida, que não é curta. Como vocês conseguiram formar belas plateias? Na minha, além de lotação, havia criança, jovens, maduros, velhos, havia de tudo. Uma bonita granola literária, mix total. E aqueles 2 garotos me perguntando, meu Deus, me comoveu, indo a coisas que nem mestres e teóricos perguntaram, associaram, citaram. Fiquei feliz ao ver com Zero, com seus 43 anos, ainda está novo, forte, viçoso, como se diz em Araraquara,
ainda toca uma geração tão nova. Que curto e belo festival. Tantas mesas diferentes, um local agradável, aprazível, e todos gentilíssimos. Até me levaram de cadeira de rodas. Quero fazer uma crônica, mas somente daqui a 15 dias. Sou bissemanal e acabei de publicar. Como se chamam aqueles dois jovens que me sabatinaram mesmo? Parabéns, abraços, obrigado. Pode me chamar de mestre, Marcelino, porque eu sempre que encontro ele, chamo ele de mestre. Ele diz: mestre, eu não gosto que me chamem de mestre, mas você pode chamar. Pode me chamar de mestre, Marcelino. Pode me convidar, se puder, que vou, Patrícia. Quando for o momento de burocracias, me avise para mandar nota, essas coisas todas. Beijos, 1000 beijos, Inácio. Aqui diz que os dois jovens perguntaram, isso só coroou o nosso esforço, que era a nossa vontade de ter isso. Eu participei da mesa, teve momentos em que ele parou mesmo. Falou: como é que vocês perceberam isso? Vocês perceberam? Tenório, querido amigo. Ô Tenório, conta um pouco da tua trajetória, da tua paixão pelos livros. Você nasceu em Pernambuco, mas já viveu em várias cidades. Como é que veio parar aqui em São José? Conte um pouco, por favor. Primeiro dizer que fiquei com a última posição, mas com mais carga de emoção, né? Porque veio vindo embolando, né? Igual enchente, veio caindo para cá a emoção, estou bem emocionado. E primeiro dizer que é obrigação agradecer. Então o primeiro parágrafo deste romance de hoje vai ser um agradecimento. A gente vai falar de independência aqui, né, de escritor independente, dessa guerrilha, mas independente é um termo meio ambíguo, assim, porque a gente é muito dependente das pessoas. O independente é muito mais dependente das pessoas e da ajuda das pessoas, porque por onde ele vai passando, ele vai catando uma ajuda muito mais direta, muito mais humana do que quando você já tem à sua disposição uma grande editora que faz muito por você já de cara, né? Eu queria agradecer à FAC, as pessoas da FAC, não a instituição, né, mas também a instituição, que fazem esse evento ter a cara deles, diverso, bonito, e com muito afeto e empatia. Eu acho que estou bem emocionado também. Eu não vou esperar chegar aos 80 e poucos do Inácio para agradecer aqui, né? Porque a participação dele marcou muito. Então é isso. Em nome de todos os escritores aqui, obrigado por fazer uma festa tão inclusiva, tão bacana, que tem desde Inácio de Loyola Brandão até Tenório Cavalcante. Então vamos lá para aviso, haverá gagueira, tá? Estou bem emocionado. Bom, eu estava puxando na memória, quando a gente é muito novo, a gente tem que começar a fazer a nossa própria biografia e reunir o que eu falo numa mesa literária. Porque eu vejo mesas literárias, eu fico encantado com as histórias dos escritores, eu fico assim falando, será que eu vou ter o que dizer quando eu sentar na minha primeira mesa literária? E eu fiquei puxando, como é que eu falo que eu comecei? Né? Então eu criei aqui a minha narrativa de como comecei, que é para ter uma explicação, clarear um pouco, e vocês me entenderem. Eu comecei importunando, como sempre, né? Eu acho que o independente, eu já comecei, esse meu lado independente sempre existiu. Eu me autopubliquei, acho que com uns 12 anos, eu vou falar como. Eu sou de uma família de poetas, professores e políticos, basicamente. Escolhi um pouco de cada coisa, mas e pobre, né? Continuei pobre. O que é que eu fiz? Eu escolhi a carreira de publicitário, mas paralelo à minha vida de publicitário, paralelo não, anterior à minha vida de publicitário veio a escrita.
Tenho uma mãe professora de português, por tabela literatura, e convivi com isso minha vida toda, só que o despertar veio depois, né, da literatura. E eu tinha muita inveja de ver os poetas, as poetas publicadas em jornal, de literatura. Eu ficava com inveja e falei, quanto que eu vou chegar aí, cara, ser publicado? Aí eu fiz, sabe o que? Eu queria um jornal. Eu falei, vou criar um jornal. É a única maneira de eu ser publicado é criar um jornal. Aí eu não me lembro se com 12, 13 anos, na escola, eu criei um jornal que chamava O Progresso. Não me pergunte por que tinha esse nome. Eu contei essa história ali no mesa de bar, falaram, era o Progresso de Tenório, né? O Progresso de Tenório. Porque eu peguei, o que é que eu fazia? Eu publicava lá umas matérias sobre a feira, na cidade, uma feira muito grande, sobre até casos meio políticos, assim, eu inventava um monte de coisa, ilustrava o jornal com os desenhos, e lá numa parte eu colocava literatura e estava lá poema de quem? Crônica de quem? Poema de quem? E só saía coisa minha. Aí, e eu bati o pé desde moleque, eu sou poeta, sou escritor, sou poeta, sou escritor, sou poeta, sou escritor. Você vai se convencendo, né, disso ao longo da vida. Aí meu pai falou assim, não ganho dinheiro não, você vê, não trabalho não. Aí eu ficava dizendo e meu pai não dava muita bola. Aí um dia eu falei, agora eu vou pegar ele e vou provar pra ele que eu sou poeta. Peguei o meu jornal, Painho, ele chegou no trabalho, Painho. Aí ele, diga meu filho, olha, poema meu publicado aqui no jornal. Que jornal é esse? É um jornal aí da cidade, jornal aí novo, jornal. Aí ele leu o poema assim, aí eu tomara que ele não passe dos créditos lá atrás no fundo. Aí edição, Tenório. Redação, Tenório. Diagramação, Tenório. Aí logo vi. Era esse cara assim, mas no fundo ele tinha aquele orgulhinho, né? Então, sempre sempre me inseri. Eu sempre me inseri nesses contextos para poder aparecer, né? Isso foi em rádio também. Comecei numa rádio pirata, depois já... começou na pirata, me puxaram para uma legalizada. E eu mandava meus amigos ligarem para pedir música. Aquela coisa do Dois Filhos de Francisco lá, sabe? Para eu ter audiência, a audiência era só o pessoal da minha bandinha de rock. Enfim, e assim foi o início. E você tem agora já dois livros, né? Vai para o terceiro ou são três? São três, só que o primeiro é segredo. Porque eu não conto para ninguém, vocês vão ler, e é uma porcaria. Eu nunca digo que ele existe. Então, não procurem também. Se vocês acharem aí, vai ser vergonha. Mas eu estou contando assim, que é o primeiro, é o Talagadas, que foi o que de fato eu imprimi o livro. Eu te conheci com esse livro, né? Isso, que foi uma edição mais profissional, digamos, né? De fazer um capista, de ter um diagramador profissional. Eu contratei uma editora, na verdade, para fazer. Que é coisa de independente também isso, né? E o Talagadas foi um livro de poemetos. Alguns dizem que são haikais, mas não considero haikais. O que eu utilizei foi só o formato para brincar com o conteúdo dentro desse formato. Então tem 1000 mundos dentro de três linhas. Então tem um microconto em 3 linhas, tem um poemeto, tem um poema piada, tem um simples trocadilho com o mundo animal. Então é um livro que você pode, de boteco, chama ele literatura de boteco. Trocadilho com o mundo animal tá perigoso de fazer. Exatamente. Não é nesse contexto aí, mas é com graça, né? E esse foi o primeiro, Talagadas, que me surpreendeu assim, na aceitação dele. Talvez por ser um livro que todo mundo abre e encontra, se não é na primeira, na terceira, na quarta página, lá no fundo encontra um que lhe agrade, né? Um poemeto que lhe agrade, por causa dessa diversidade de temas. Então, tem gente que lê todos e não gosta de nenhum. Aí tem um lá que chama assim, um trocadilho, um dito popular, que é só assim, ó: em briga de marido e mulher, ninguém mete. Aí tem gente que gosta disso, aí tem gente que gosta dos mais poéticos. Que dó, lá se vai o sol, que é com música. Então, é pé, é pó, é popeia, né? Para você passar por uma epopeia, é pó no pé. Então, eu sei que você vai falar do outro livro, né? A gente vai segurar a audiência para o de dentro,
E o novo, que eu li um original dele aí, meu Deus do céu, vai ganhar, não sei. Se for prêmio, que seja em dinheiro. Mas eu queria só dizer... Ô Marcelino, o Tenório essa semana ele galgou um passo da literatura que só você de nós 5 aqui conseguiu. Um amigo dele ligou para ele dizendo que o livro dele já estava no sebo, já tem livro em sebo. Eu posso contar rapidinho essa história? Claro. Um rapaz que eu trabalhei há uns 10 anos, ele estava no meu Facebook, mas eu não tinha contato com ele, chegou uma mensagem, não foi ligação, foi uma mensagem falando assim: estava no sebo em Londrina e vi, ele contou meio, ele é publicitário, ele faz um negócio bem, né? Estava no sebo em Londrina, escreveu, eu literário, ele escreveu assim, estava no sebo em Londrina e vi uma menina pegar um livro do Tenório, que era Talagadas. A menina abriu o livro, fez uma cara meio sossa e devolveu o livro. Eu olhei aquilo, fui para perto dela, peguei o livro e disse: esse é muito bom. A menina voltou lá, pegou, comprou o livro, levou, achando que era puta livro. Eu fiquei muito orgulhoso, porque para quem só sabe o quanto é rico, valioso isso, quem é um guerrilheiro independente, que é isso que a gente está falando, que briga por um leitor. Eu brigatava por um leitor e ele brigou por mim. Eu faria a mesma coisa, eu nem me apresentaria, dizia: o quê? Tu não leu direito não esse livro aqui, rapaz. Esse livro é uma maravilha. Isso aqui, ó, Leminski também. Eu não quero estragar o seu romantismo. Mas vamos lá. Eu não quero estragar o seu romantismo, mas eu acho que esse amigo foi deixar o seu livro lá. Olha. Depois da história do Jornal Progresso, isso seria o mais verdadeiro, mas confesso que contei a verdade. E aí, para segurar a audiência, depois eu vou perguntar para o Tenório, quero que ele conte as confusões que tem o nome dele, Tenório Cavalcante, com o político Tenório Cavalcante. Daqui a pouco, depois do nosso amigo Washington Cucurto. Cucurto, estás entendendo tudo que está a falar para mim? Sim. Se não estás a entender, estás a sentir. E nós outros entendemos com esse sentimento. É um gênio, Tenório. É um gênio, Tenório. É um gênio. Está dizendo que tu és um gênio. Obrigado. Você sabe que ele ontem se declarou pernambucano, né? Ele falou: nossa, mas a gente estava conversando na porta, ele falou: tem bastante pernambucano nessa mesa. Tem o Marcelino, tem a Mariane, tem o Tenório. Aí o Washington falou assim: e eu sou pernambucano também. Aliás, é uma acusação que fazem comigo numa balada literária lá em São Paulo, tem 12 anos já. Aí disseram: uma balada pernambucana. Tem um culpa. Antônio Nobre, Mariane Lige, Clarice Freire. Tem hora que tem culpa não dele, não, que ele já morava por aqui. Bem, Washington, eu queria fazer a seguinte pergunta para ti. Por favor, um abraço em portunhol selvagem para todos que estão acompanhando a nossa ponência direto das redes sociais. Um aplauso para as redes sociais. Eu também queria dejar um abraço muito querido, muito hermoso, muito cheiroso para todos que estão assistindo ao telão lá afuera. Um aplauso para todos que estão passeando pelo parque, estão passando e vendo que tem uma cabeça imensa falando espantoso. Eu, Marcelino Freire, e nós invitados de la FRI. Um beijo para todos do parque. Besos, besos todos, vamos, besos. Besitos. Vamos, barulho, barulho. Besitos. Cucurto, eu não vou perguntar porque tu se chama Cucurto, pero... Mas vou perguntar. Eu acho que Cucurto, o nome dele é Santiago Vega. Santiago Vega. Pero ele assina, firma como Washington Cucurto. Por que Washington? Já que me parece um nome muito americano, não?
Entonces, ¿por qué Washington curto? Primero, ¿por qué Washington? Bueno, porque era el más morocho de un grupo de blancos. Tu eras o único negro de um grupo de brancos. Sim, Aqui da negro. tradução simultânea, mas continua. Habla mais espaciado, com espaços. Y, Espacios. Sim, Elsa continua. Bem. y bueno, un poco para burlarse, me decían, cariñosamente también me decían Washington, porque es un nombre que está asociado de alguna manera con las personas negras, Washington, Wilson, Nelson, Wellington, no son nombres que en Uruguay hay muchas personas negras que tienen esos nombres. Entonces me hacían esa broma y me decían, Washington. Sim. E com curto? Não precisa responder quando. Não, com curto. ¿Se entiende? Entende? Sim, entendendo? Sim, está bem. Cucurto. Por que as coisas? El verbo curtir Verbo curtir, Facebook. es en Argentina, en español es un verbo callejero, juvenil, que de yo no curto tal lado, yo no curto esa onda. Eu curto isto, não curto dança, não curto teatro. No curto fútbol, curto tenis. Y una vez me equivoqué y en vez de decir yo no curto ese lugar, dije yo no curto. Me trabuqué y ahí se empezaron a reír y a señalarme y a decirme, cucurto. Aí ficou Washington, curto. Y después al otro día ya era cucurto en todos lados. ¿Qué haces, cucurto? Hola, cucurto. No, yo soy Santiago. No, cucurto. Washington, o curto. Como que as pessoas da Argentina hablam de ti? Como que eles veem a literatura periférica? Como que tus amigos ou a prensa, né? Como que a imprensa e a Argentina vê a literatura feita na periferia? Como é que você é visto lá, dentro da sua terra? Bueno, creo que con prejuicio, como algo que no se conoce y que tampoco se llega a entender, la literatura que es mezclada con palabras de distintos orígenes, palabras callejeras, palabras de lunfardo, palabras que se utilizan ahora, mezcladas con otras palabras de los libros, del trabajo, de otras disciplinas. Toda esa mezcla siempre se ve como algo muy raro y bueno, con mucho prejuicio. También sobre todo si los personajes de esas historias son personajes que antes no han aparecido en la literatura o en los libros y que en la sociedad están en gran medida invisibilizados, ¿sí? Y bueno, eso genera siempre mucho rechazo en gran medida, ¿no? Sí. Cuando los inmigrantes aparecen en los libros y copan la ciudad y se burlan de la clase media, se burlan de la alta cultura, se burlan de la comida, de un montón de cosas, entonces eso genera mucho rechazo, mucha incomodidad, porque hay una mirada del inmigrante muy negativa en la sociedad, ¿no? Y sin embargo, casi todos los países están construidos por inmigrantes. Sin embargo, siempre hay un rechazo muy grande. Creo que es porque son por la diferencia, porque tienen otras costumbres, otra vida, y siempre cuesta que se incorporen, no que la sociedad los incorpore, y bueno, siempre están un poco al costado. Sí.
no me gusta usar mucho la palabra marginalizados. Eles falam que tu és um escritor marginado? No, No hay esta expresión. No, yo soy un trabajador, no Sí. soy marginal. Ah, bueno, sí. ¿No? Yo trabajo, leo, crío a mis hijos, no soy marginal, yo soy central. Sí. ¿No? Bueno, em Brasil habla muito que escritor marginal, escritor que está na periferia, escritor que está à margem de tudo. Né? E tu falaste para mim uma coisa muito importante que completa a tua resposta, que é, parece que ninguém trabalhava na literatura, nos livros, não havia os trabalhadores, e tu trazes exatamente este trabalho, as pessoas trabalham entre livros. Conta un poco, sí. Bueno, sí, es uno de los temas que aparecen en el mundo del trabajo, también el mundo relacionado con el cuerpo, el mundo de la música, del baile, en los barrios, y bueno, todos esos temas más corporales aparecen bastante. Y bueno, siempre la ciudad, porque yo soy un enamorado de Buenos Aires. No nací en Buenos Aires, pero bueno, soy un enamorado. Me gusta mucho la ciudad, me gustan sus barrios, sus calles. Y bueno, siempre mi inspiración más grande ha sido la ciudad. Bueno. ¿Tú tienes un poema para leer, alguna cosa tuya para mostrar para algún trecho? ¿No? ¿O alguna cosa decorada, alguna cosa que tienes? ¿No? Tengo un libro. Tengo un poema muy lindo de Fabián Casas, por ejemplo, que es un poeta muy bueno. Por favor. Y aparte se puede llegar a entender, es sencillo. E Mariane vai preparando, né? Mariane vai preparando sua performance. Vocês também, trecho de alguma coisa do Mas livro que de tu fala vocês. espanhol agora. Mariane vai preparando. Mariane vai preparando a preparar toda a leitura. Queria pedir uma salva de palmas para nossa amiga que, além de traduzir, maravilhosa, está falando aqui caramba. Está se virando muito bem. Muito bem. Está se virando muito bem. Espanhol. Até o nome ela fez aí agora, gente. Bueno, es uno de los libros que preparé para hablar. Sí, bueno. El poema creo que se va a entender, es fácil, es sencillo. Se llama Sin llaves y a oscuras. Sim. Sin llaves y en la oscuridad. Y en la oscuridad. Sem llave na escuridão. Sem chave na escuridão. Na escuridão. Es muy breve, es muy breve. Era uno de esos días en que todo sale bien. Había limpiado la casa y escrito 2 o 3 poemas que me gustaban. No pedía más. Entonces salí al pasillo para tirar la basura y detrás de mí, por una correntada, la puerta se cerró. ¿Entiende algo? Sí, sí. Bueno. Terminó. Quedé sin llaves y a oscuras, sintiendo las voces de mis vecinos a través de sus puertas. Es transitorio, me dije, pero así también podría ser la muerte. Un pasillo oscuro, una puerta cerrada con la llave adentro, la basura en la mano. Sí, está bien en casa. Tiene tu libro Cosa de Negro e outro. Esse é o livro do Washington Couto, publicado no Brasil, né? Coisa de Negros, publicado pela Rocco. Cosa de Negros, se dice en Argentina,
es un dicho como popular que le dice: no hagas cosas de negros, no hagas cosas malas, no hagas cosas indebidas, no hagas cosas incorrectas, no hagas cosas feas, Aquí no nós hagas temos cosas de muitos. negros, ¿no? Entonces yo cuando comencé a escribir dije: solo voy a escribir cosas de negros. Muito bom esse livro. Um aplauso para o Concurso! Esse outro livro dele não foi publicado aqui no Brasil, mas você conta um pouco da... Es la historia argentina. La historia siempre estuvo escrita por distintos personajes, por distintos poderes. Entonces yo pienso que la historia también la puede escribir cualquiera, ¿sí? Y que la historia de alguna forma tiene que servir para el presente y es una herramienta fundamental para el futuro. Entonces, si nosotros somos capaces de repensar nuestra historia, ¿sí? Bueno, nos tiene que ayudar para nuestra vida hoy, ahora. Entonces yo hice una parodia de cómo cómo es la revolución argentina desde mi mirada, ¿no? Bueno. Mariane, sua poesia. Vocês vão preparando aí, as perguntas, que assim terminar ali a pergunta da plateia e aí o momento das leituras preferidas de cada um. Eu queria pedir licença e vou fazer um poema até do nosso repertório do Cordel Animado, porque, assim, a gente falando de guerrilha, de militância, tem várias frentes, na verdade, que eu me considero atuando, porque a literatura popular já tem esse nome, né, por algum motivo, né, porque é diferente de algo que não é popular, e aí já é uma batalha você se subvalorizada. Falam que você é uma escritora, uma poeta marginal? Não, esse termo nunca foi utilizado porque lá em Recife ele está muito associado ao verso livre e a um formato. Então, Do Miró, por exemplo. Do Miró, exatamente. Mas a literatura de cordel ela é tomada como literatura popular. É comum a gente ouvir esse termo, inclusive nos estudos, nos livros. Eu mesma chamo de literatura popular. Mas considera uma literatura pequena, né? Considera Sim, para você ter uma ideia, Marcelino, no Prêmio Pernambuco de Literatura, que você inclusive foi jurado, não há em 5 edições nenhum poeta popular contemplado. E nós estamos em Pernambuco, né? Então, assim, nenhum poeta popular foi contemplado, nunca, em 5 edições de prêmio. Então, existe alguma lacuna, porque o sertão do Pajeú, né, ali aquela região, até que Nóbrega falou, que é uma região que mescla Pernambuco e Paraíba, Pajeú e o Prata, né, que tem muitos poetas populares excelentes, né, a gente teve Cancão, Jó Patriota, aquele que ele se referiu, que deu mote para Cida, enfim, vários, Pinto do Monteiro, excelentes poetas e, assim, um prêmio que não tem essa representatividade, né? Então, de fato, é algo que eu me pergunto, enfim. E a outra frente é a questão da literatura infantil, infanto-juvenil, que também é considerada uma literatura menor. E eu conversava com o Sidney Rocha, não sabia, mas ele tem um livro, alguns textos infantis. Eu disse, não sabia que você escrevia para criança. Ele disse, mas eu não escrevo para criança, eu escrevo. Né? E eu achei bem interessante quando ele disse, Sidney Rocha é um autor cearense, mas que é radicado em Pernambuco, e que ele foi vencedor do Jabuti. Ele é um cara escritor, querido amigo, incrível. E aí ele disse, não, eu não escrevo para criança, eu escrevo. E eu achei interessante isso também, de ele pensar que é literatura com L maiúsculo como qualquer outra. Então eu queria dizer um cordel que é para crianças, mas é para todo mundo também, só para a gente ter ir por esse caminho, assim, dessa linha de pensamento. Eu botei aqui no celular, porque faz tempo que eu não digo ele, se eu esquecer, só esquece quem sabe. Aí se eu esquecer, eu vou acionar aqui esse aqui. O nome é Uma Menina Vestida de Jardim. E diz assim: Sítio Formoso era lindo, feito o nome já dizia. Lá morava uma menina, o seu nome era Maria, o mesmo nome da avó, da mãe e também da tia. Por haver tanta
Maria para ninguém se aborrecer. Ela ganhou outro nome logo depois de nascer e virou Maria Flor. E assim pôs-se a crescer. O jardim a florescer, primavera que chegou, correu notícia no sítio, rebuliço se instalou. Vai ter baile, muita dança, o vizinho convidou. Cada moça procurou uma roupa para usar. Maria Flor foi correndo no seu baú, foi buscar o mais belo vestidinho, mais bonito que há. Mas ao experimentar, o vestido não cabia. Essa flor cresceu tão rápido, coitadinha da Maria. Abriu, provou, não fechou, nenhuma roupa servia. Uma prima acudia: esse aqui pode ser seu. Já não cabe mais em mim, já não pode mais ser meu. Maria pegou o vestido e a prima agradeceu. Pobrezinha, entristeceu. Queria roupa novinha, ou algo bem diferente, com detalhes na bainha, com gola, manga, botão, laço de fita, fitinha. E foi chegando a noitinha, família toda animada. Só Maria, cabisbaixa num cantinho recostada. Mas quando chegou lá na festa, ficou logo deslumbrada. A casa bem decorada, o jardim muito bonito. Aliás, em todo o sítio foi seu canto favorito. Sentou-se ali entre as plantas, ficando longe de agito. Quando ouviu barulho aflito: que cara é essa, querida? Perguntou-lhe uma cigarra pousada na margarida. E com cara de sofrida, Maria Flor respondeu: estou muito mal vestida. Não sei se a senhora viu. Esse vestido é usado, porque outro não serviu. Está velho, desbotado. Não sei se a senhora viu. E a cigarra fez: piscina, eu talvez possa ajudar. Vou chamar alguns amigos, sua roupa incrementar. Você já é tão bonita e mais bela irá ficar. Flor não quis acreditar, mas a cigarra chamou a mais linda borboleta que em seu colo repousou. Quer broche melhor que esse? A cigarra perguntou. E ela então continuou: que venham as joaninhas. De cima a baixo da roupa fizeram fila retinha. Esses serão seus botões, mas podem fazer cosquinha. A astuta cigarrinha muitas flores convidou. A papoula, bem frondosa, em manga se transformou. Cada pétala de rosa a cigarra costurou. Com a teia que sobrou, com a linha que sobrou de uma teia de aranha, fez assim uma bainha de beleza tão tamanha. E ainda completou: tem alguma coisa estranha. Margarida, não se acanhe, é você que está faltando. E a flor branca e amarela foi loguinho se instalando nos cabelos da Maria, que estava adorando. Uma planta se arrastando dessas, feito trepadeira, enroscou-se na cintura, enrolou-se por inteira. E a cigarra recebeu: bem-vinda, dona Parreira. Centopeia, bem parceira, veio quase tropeçando, subiu até lá em cima, foi na gola se instalando, parecia um colar com muitas contas brilhando. Maria se viu dançando, mal podia acreditar. Nunca vestiu-se assim, nunca pôde imaginar. Quase beijou a cigarra que falou para não cantar. Vá logo aproveitar na festa, se entreter, e quando tudo acabar, volte para devolver cada coisa para o seu campo, no jardim, poder viver. E Maria foi fazer o que a cigarra falou. Se divertiu como nunca, todo mundo elogiou o mais belo vestidinho que ninguém jamais usou. E quem foi que costurou? Todo mundo perguntava. Maria explicava tudo, mas ninguém acreditava. Ela estava tão feliz que para os outros nem ligava. Maria contagiava todos com sua alegria e já nem se importava com a roupa que vestia. E assim voltou para o jardim onde a cigarra vivia e ali desfez a magia. A todos agradeceu, cada coisa para o seu canto a menina devolveu. Voltou com um vestido velho, só que ninguém percebeu. E o dia amanheceu, a festa teve seu fim. Maria Flor floresceu, terminou feliz assim a história da menina que vestiu-se de jardim. Muito linda essa plateia de crianças. Então, quando o Sidney me disse isso, que não é, ele não escrevia para criança, ele escrevia apenas, eu fiquei com isso na cabeça, de que
O mais bacana é quando a gente escreve apenas. E, claro, aquilo ali é acessível para o público infantil, pode ser trabalhado na educação, pode ter um cunho pedagógico ou não, porque geralmente eu não escrevo com essa pretensão, né? Depois, ou se algo acontecer que seja útil, ótimo, se não tem problema. Mas que os adultos, né, que todas as pessoas possam sentir a beleza e a profundidade daquilo que está sendo dito, né, que está sendo escrito e mostrado. Bem, Mariane está com seus folhetos, né, com seus cordéis, quem quiser comprar, procura você. Eu só queria dizer algumas coisas mais. Sim, claro. Porque assim, ontem, depois da apresentação da gente, a gente vendeu todas as obras infantis, né, assim, a coletânea, os livros. Eu trouxe aqui alguns folhetos e o Kama Sutra. Kama Sutra. Que eu não posso misturar com outro. Que não é para criança. Que não é para criança, tem escrito assim, proibido para menores de 18 anos, feito cachaça. Mas assim, eu tenho uma lojinha virtual, porque você disse assim, a Mariane foi reconhecida. E eu fui reconhecida justamente, a gente comentava sobre isso, por conta da internet, né? Porque eu tenho um canal de vídeos que se chama Cordel Animado, que eu recito essas histórias autorais. Mila geralmente cuida da sonoplastia, da trilha sonora, das histórias. E aí as pessoas usam muito esses vídeos, né, para mostrar para as crianças, os professores, os contadores de história também. E tem uma loja virtual também, se botar lá no Google também Cordel Animado vai aparecer. E tem o meu trabalho infantil. Além de site, porque nem tudo o que eu escrevo eu consigo publicar no folheto ou em livro. E aí eu uso o site também como um escape, né, para publicar algumas coisas, alguns textos que eu gostaria de compartilhar. E, enfim, o site é marianebige.com. E é isso, a internet é minha... Cordel Animado. Procura lá, Mariane Bige, tem o nome dela aí na programação. Redes sociais. Você vai falar do seu livro, tem um trechinho. Redes sociais, eu vi que você se filmou, né? Ontem a Clarice também, né? Tem essa coisa de filmar, colocar no Instagram. Como é teu contato com as redes sociais para divulgar o teu trabalho? Para onde foi essa imagem que você acabou de filmar? E fala do teu livro, de algo que você tem aí para mostrar. Eu acho que ontem, eu me lembro quem falou que para um escritor ser escritor, ele depende de escrever. Escreve em algum lugar, não precisa de editor, não precisa de grandes empreendimentos. Eu tenho um dos caras que eu mais gosto de ler hoje, começou escrevendo em papel de pão, que é o Urso, Diego Moraes. É verdade, maravilhoso, escritor de Manaus, Diego de Moraes. Então, antigamente a gente precisava da palavra e do papel. Hoje a gente precisa só da palavra mesmo, porque as redes sociais elas são um ambiente necessário para divulgação de coisa boa, porque elas são um mar vastíssimo de profundidade mínima. É um lugar que privilegia a informação sem nenhum critério, né? Então, por que não ocupá-la com coisas mais profundas, mais agradáveis, que façam sentido, de fato, no cotidiano das pessoas? Então eu acredito muito, por isso que eu vim na mesa ontem do Pedro Gabriel e a Clarice, porque eles descobriram uma estética que chega no jovem e no adolescente. Eu gosto demais das redes sociais, mas eu não nasci na internet, eles já nasceram na internet, são nativos digitais. Então, eles fazem coisas lindíssimas com traços simplíssimos, mas que ganham esse status que a gente chama nas redes sociais de viral, porque você vai mandando através de todas as redes, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, com facilidade, sem precisar copiar e colar. Você só reenvia aqueles guardanapos ou fotos ou desenhos. Eu sou um amador nisso, porque eu escrevo. O que eu escrevo é compartilhado e curtido, com muito menos intensidade do que eles, que escrevem curto, com uma estética fácil de ser compartilhada e de fato alcançar um sucesso nas redes que da minha geração para cima é muito difícil de ser alcançado. Da minha geração para baixo é o que se está fazendo, né? É um movimento ao contrário. As editoras vão atrás desses escritores de internet porque
Por exemplo, ontem aqui, só naquela mesa de ontem, tínhamos representados mais de 2 milhões de leitores virtuais. Que coisa puta de um capital, né? Uma coisa vertiginosa. Então eu sou adepto, adoro as redes sociais, mas não sei usá-las com todo o potencial que elas têm. Aí foi a mesa de ontem, de fato eles têm. O que eu gravo aqui vai pro Stories no Instagram. E o seu, cadê o seu livro? Os dois, mostra só pra gente. O livro tá aqui. Ele vai autografar na livraria, tá na O livraria. Ofício das Palavras. Tenho muito carinho por ele. Vocês comprem. Dá de presente, compra para deixar no sebo. E assim, Para deixar você. Você chega lá. eu tinha separado uma leitura menor de poesia. Eu escrevo poesia, mas não assumo. Eu escrevo e escondo, porque eu tenho muita vergonha, porque eu sou de um coletivo de poetas chamado Chifrados e Afins, com N depois do I, que é Chifrados e Afins. É só poeta corpo. E tem lá o urso, a galera está assistindo inclusive. Um abraço para vocês, cornos queridos e assumidos. Tomara que não. Todo bar em alguma cidade, aqui tem o Funivan, se você assumir que é corno, for lá tocar a campainha, você ganha um caldo do corno e só paga cerveja. Como todo mundo já foi, um dia vai ser, é melhor assumir logo e ganhar o caldo sem muita reserva. Eu assumo. E daí tem lá o Urso, o Diego Moraes, o Bruno Santos, o André Salviano, o Manuel Herzog. É uma turma bem espalhada no Brasil todo, que fala porcaria o dia inteiro, é um bando de vagabundo com o tempo. Então eu nesse período da mesa seguramente tem 70 mensagens aqui que eu não li, que é um bando de vagabundo mesmo, assumidos que escrevem poesia bem marginal. O Marcelo conhece, acho que a maioria deles. Sim, então um abraço para o Bruno, o Diego Moraes. Então eu separei uma crônica curta, minha mesmo. Eu ia ler uma poesia do Diego Moraes, mas ele mandou faz 5 minutos. Então eu não vou ler, não, viu, o seu vagabundo sem vergonha. Bebeu ontem a noite inteira, dormiu, capotou e me manda 5 minutos, só lê isso aí, lê isso daí. Tá, lê aí. Não, vou ler uma crônica minha mesmo. Antes de ler, a crônica se chama Fabrício do quê? Fabrício Do quê? do quê? Fabrício do quê? Então, para não parecer uma autopromoção, na verdade é um auto-engano, porque quem escreve crônica, escreve a partir de alguma coisa completamente irrelevante. A matéria-prima da crônica é a irrelevância. Então, se eu escrevi sobre mim mesmo, é porque é assim que eu me considero, não é promoção de forma nenhuma. Fabrício do quê? Perguntaram meu nome. É Fabrício. Insistem. Mas Fabrício do quê? Já me perguntou. Eu sou Fabrício aquele que tem habilidade com as mãos, diz o Zodíaco, no sentido artesanal do termo. No que eu tenha, não que eu tenha ou faça jus ao nome, na verdade não faço, mas sou Fabrício assim mesmo. Meu sobrenome é comum, Cunha dos Santos. Quando eu era criança, não entendia de sobrenomes. Adolescente, estudei numa escola onde as pessoas eram conhecidas por nome e sobrenome. Até porque ninguém lá era da Silva, ou Souza, ou Lima, ou Cunha, ou Santos. Era fulano disso, cicrano daquilo, onde disso e daquilo eram nomes italianos, franceses e alemães. Eu era Cunha dos Santos, então fiquei só com o Fabrício mesmo. Meus filhos têm sobrenome bonito por causa da mãe, que é de família europeia, mas também carregam o Cunha dos Santos. Se eu carreguei, eles também devem carregar, não é? Não vou pagar essa pena sozinho. Não me envergonho em absoluto. Adolescente é tudo bobo. Ser Fabrício já dá um trabalho danado. Imagina ser Cunha dos Santos. E quando me perguntam o que faço então, como assim? O que faço? Eu existo, poxa. E existir já dá um trabalho danado também. Como é que uma pessoa tem coragem de perguntar para outra o que ela faz? Será que o perguntador não existe? Porque se existisse, não faria uma pergunta idiota dessas. Mas como perguntam e como eu sou educado, respondo. Faço um esforço enorme para ser humano. Um humano melhor possível.
Não consigo, mas tenho, e tento, juro. Bom, sou o Fabrício. O Cunha e o Santos me dizem de onde vim, o que significa muito, mas não dizem muito sobre quem eu sou. Ser alguém é suficientemente grande e importante. Eu sou, só isso, só o Fabrício, e já dá um trabalho danado. O que faço? Não importa, uai. Eu sou, e tento ser direito, que não consigo muito, mas sou, uai. E ser dá um trabalho danado. Sou Fabrício e faço um esforço danado para ser um Fabrício direito, o que não consigo muito, mas é isso mesmo que sou. Muito bem. Quero avisar que nós já estamos estourando um pouco tempo, não vai prejudicar o Tenório, mas eu gostaria da compreensão de vocês para não abrir para perguntas. Vocês podem perguntar aqui, porque ainda tem, muito rapidamente, vocês falam do livro que vocês trouxeram, né, depois, tá bom? Então, por favor, Tenório, faça o que você tem que fazer, mas me conta só a história rapidinha do Tenório Cavalcante. Que confusão fazem com o seu nome, o político Tenório Cavalcante? Ah, sim. Muitos aqui devem saber que Tenório Cavalcante é um político nordestino que foi para o Rio de Janeiro e fez sua carreira no Rio de Janeiro, chegou a deputado federal, quase governador da Guanabara, e esse sempre me perseguiu, como que chama quando você tem o mesmo nome agora? O homônimo. Como é que é o nome? Homonímia. Isso, obrigado. Homonímia, parece uma coceira, não homonímia. E só rapidamente, de tantas coisas que já aconteceram, assim, duas muito pontuais, eu sempre eu sou da época do Twitter, né? 10 anos atrás, quando o Twitter estava começando a pegar, tal, eu estava nele, eu tinha uns 1.000 e poucos seguidores, e eu soltava muita frase, que é a rede social da frase. E fui deixando lá, depois essas frases foram para aquele pensador UOL, né? Pensador.ol, e ficou lá, e eu esqueci disso, não opero mais rede social desse tipo, e sempre ficou lá na internet. E você sabe que frase na internet se espalha e fica, né? Se Clarice Lispector ganha frase que não é dela, né? Imagina eu. Aí ficou lá. Aí eu fui dar uma palestra na UNEAL, na Universidade Estadual de Alagoas, esse ano. E tava lá na mesa, aí o pessoal falou assim: um rapaz levantou, posso falar uma coisa? Posso? Sabe aquela frase que tem a cara do Tenório Cavalcante, que, para quem não sabe, Palmeira dos Índios, que é onde tem o campus lá da universidade, é a cidade dele, foi onde ele nasceu. Do político lá. Do político. Tem lá no Centro Cultural imagens pintadas na parede com figuras ilustres da cidade, com uma frase célebre dessa figura embaixo. Aí ele falou assim: sabe aquela frase que tem lá assim, a foto do homem da capa preta e uma frase assim: a vida é feita de fases, ou tu fazes ou tu não fazes. Sabe de quem é? É desse Tenório aí, ó. E era. Pegaram na internet, ninguém teve o cuidado de pesquisar, pois até hoje, faz uns, 5 anos, tem lá no Centro Cultural da cidade minha frase com a foto do homem da capa preta. O que eu vou dizer? Aí o palestrante que estava do meu lado, o professor de filosofia lá da UFAL, falou assim: rapaz, ele primeiro teve uma crise de riso, né? Aí depois ele falou assim: rapaz, é o primeiro caso onde o morto plagiou o vivo. Então, essa é a boa. Mas a segunda é que um dia eu estava na internet pesquisando alguma coisa, apareceu uma sugestão de... Sabe no YouTube quando aparece a sugestão de conteúdo para você? Aí tava lá assim: o homem da capa preta. Não, o homem e o mito. Aí um documentário sobre o homem da capa preta. Vou ver, né? Aí entrei. E era um documentário muito sério, foi composto por uma turma universitária, não sei de qual universidade, e mostrando o sobrinho dele lá, e mostrando como é o casarão que ele viveu e tal. E intercalando, tinha um personagem, um ator, vestido como o homem da capa preta, dizendo frases, 12 frases ao longo de quem eram as 12. Eu mandei. É tão absurdo que uma das frases era assim: vê o descontexto do negócio. Só é sexta-feira após o primeiro copo de cerveja. Quando que em
1935, ou se eu me dizer isso na Câmara dos Deputados, sei lá que ano que era. Então, isso é uma delas. Mas eu convivo, eu já troquei, já tá mais... Fica assim, não tem jeito. E, não, agora digo que é o verdadeiro Tenório Cavallo. Então vamos lá. Antes, um capítulo que não ficou do agradecimento, queria agradecer imensamente a pessoa que é responsável, primeiro por eu estar em São José dos Campos, segundo por ser talvez minha maior apoiadora direta, que é minha namorada, que está aqui. Minha companheira. E dedicarei todos os meus livros a ela. O corpo, se trata de uma demonstração de amor. Só que eu já tomei uma olhada da Esther aqui. Eu dedicarei todos os meus livros. Quando ele terminou a olhada, ela foi quase sólida. Vamos lá. Eu queria fazer diferente. Ao invés de ler um trecho do meu livro de dentro, que eu quero que vocês fiquem curiosos e vão comprar ele lá na biblioteca, no marketing, né? Eu vou ler uma coisa que eu não li para ninguém ainda, nem você leu esse trecho, que é um trecho do meu romance novo. Pode ser? Sim, pode. É uma boa estratégia fazer isso? Não, é brincadeira. Então vamos lá. Lembrando que está sem edição, então pode ter uns termos verbais diferentes, assim, para corrigir e tal, mas vamos lá. É a história de um esquizofrênico que teve uma infância abusiva, uma mãe alcoólatra que batia e tal, então é o enredo só para ilustrar. Então, o título aliás, o capítulo começa assim: a cada desesperança, um Deus se enfoca. Braços do diabo me conduziram ao quarto de mamãe. Sento no chão do corredor, resisto. Um exército de anjos moribundos empurram-me em direção ao quarto de mamãe. Vou flutuando arrastado. Abro a porta, sento minha cama, de onde posso ver tudo ao redor. Estou tremendo, tenho que segurar aqui. Há um peso, e este peso de lembranças mortas deita-se no meu colo pedindo afago, estica suas pernas, embaraça os lençóis, boceja choroso, feição estrábica, boca torta, esse peso. Há quantos anos não entro aqui? O espelho de moldura de ferro, ferrugem, com um fino rachado, qual cicatriz no rosto de mamãe. Reflexo. Em cima da cômoda, frascos incontáveis de perfumes, muitos ainda cheios, uma caixa de joias e nada mais. Duas gavetas, uma sobre a outra. Na de baixo, não há mais tranca. Na de cima, duas trancas. Sempre imaginei que a mamãe escondia sua alma ali, assim trancada, e saía à rua destilando o corpo preenchido de conhaque, destilando o corpo preenchido de conhaque como um frasco fosco de perfume. Então é aqui, mamãe, que guardas teus segredos. Confesso que perdi o interesse. Mas a ponta do que parece um pedaço de papel parece querer escapar da gaveta fechada. Ignoro. Antes quero abrir a gaveta sem chave. Puxo com cuidado, mal encaixada ou quebrada, quase se desmancha em minhas mãos. Levo para a cama, espalho os objetos sobre a coxa. Um relicário com fotos corroídas de seus pais, um relógio sem ponteiros de papai, moedas sem valor, papéis miúdos, anotações bestas, lixas de unha, uma grande e grossa. Logo reconheci. Mamãe a utilizava para serrar à força minhas unhas. Chegava a sangrar, serrava e falava baixo: vamos apontar o lápis? Minha memória é redemoinho, rio de águas turvas. Ora desago no cristalino lago de dores e boio, de olhos fitos para o céu de sol vigoroso. Pego o relógio cego de tempo de papai, coloco no braço e sinto o peso de uma lembrança pendurar no meu corpo. O braço cabeludo de papai roçando em meu rosto, nós dois sentados na varanda, ouvindo rádio ligado num programa de música instrumental. Papai balançava os braços, fazendo gesto como se tocasse um violão clássico, de olhos fechados. Uma lembrança puxa a outra e vejo o papai dizendo até mais, levantando o braço direito, onde coloca seu relógio, esse mesmo que visto, o relógio sem tempo.
Papai não sei quando volta, não sei se voltava, não sei se essas lembranças não estão me enganando. Tira o relógio, leva até o nariz, o cheiro é de suor metalizado, morto, algumas manchas no vidro, arranhões e sujeira entregam seu uso constante. Deito ali, deixo ali espalhados os objetos e volto à cômoda. A gaveta fechada parece estar protegida por 1000 soldados ébrios de mamãe, armados de foice, machado e poemas parnasianos. Romperei, vou até a cozinha. De lá trago um martelo de bater carne e faca de ponta. Empurro a faca na frecha da gaveta e bato com o martelo. Quebro a primeira tranca e a segunda foi questão de tempo. Abro, aqui estão os segredos de mamãe. Há uma carta. Aquela ponta de papel é uma carta. Fecho de novo a gaveta. Afasto-me da cômoda. Eu não posso agora. Está batizado o romance A Última Parede do Labirinto. Olha que título, já vem clássico e sucesso desde já vem. Sucesso eu não digo não, mas persistência e trabalho reconhecido. Olha, queridos, vocês vão preparando o livro que vocês trouxeram, mas vai ser diferente, vai ser assim, tipo, fale deste livro em 1 minuto, porque estamos estourando o tempo mesmo. Mas eu quero só, antes de passar, vocês vão preparando o livro que vocês trouxeram, o livro de la indicação de leitura. Eu queria registrar 2 coisas aqui. Falei em batismo, a FLIM está na sua 4ª edição, mas essa FLIM foi batizada, coroada, nasceu a partir da persistência de um grupo aqui, mas sobretudo a partir da persistência dessa mulher maravilhosa, que tive a oportunidade de conhecer algumas vezes, está aqui presente. Com ela tudo começou, tudo continua. A querida parceira, guerreira, Ana Lu. Aplausos, vamos fazer barulho, se levante. Se levante, mais barulho, Ana Lu. Muito obrigado por você existir. Guerreira, tem tudo a ver com essa mesa. Nós é ponte, atravessa qualquer rio. Muito obrigado. O meu nome aqui, estou chegando, mas em nome de todo mundo. Te amamos. E a querida que eu falei no começo da mesa, falei de você, você não estava aqui, se estava eu não vi. Falei do seu livro que você me deu, nos conhecemos já, da Miriam Cris. Esse livro lindo, Tuco, o Catador de Palavras, que eu até presenteamos o Cucuto com esse livro. E olha o que ela me traz, olha que livro maravilhoso. O que ela me traz, o bonequinho do Tuco. Está à venda aí seu livro, vende com você, né? As pessoas compram, diz aí onde que as pessoas vêm aqui vir para você falar do seu livro, assim muito rapidinho, mesmo que ele está estourando, mas você fazer. Quem é o boneco que compra também? O Tuco e o boneco do Tuco. Então, bom dia, pessoal. Nem esperava, né? O Tuco, Catador de Palavras, é um conto de fadas sobre um menino brasileiro, um menino invisível, como essa população que anda por aí, que bate no nosso vidro e que cata papel e que a gente não vê ou a gente não quer ver. Então, é o que eu estou levando com esse livro, que foi feito para crianças, mas os adultos é o barato. Os adultos estão curtindo mais do que as crianças, estão jogando, estão se comovendo com a história do Tuco, o Catador de Palavras. É um convite a nós enxergarmos essas pessoas. E também, no sentido pedagógico, ele fala de maneiras diversas de que você pode aprender a ler e pode também incentivar a leitura, incentivar a convivência intergerações, a amizade. E vocês vão descobrir a palavra geradora desse livro, né? Só quem lê, logicamente, eu não vou contar. E muito obrigada pela oportunidade. Uma guerreira também passando pela FLIM, vendendo seu livro, vendendo seu bonequinho, com esse trabalho lindo. Muito obrigado. Vou já agradecer, vocês não vão agradecer não, a gente dá um aplauso final. Cortou, em 1 minuto, qual que o livro que tu vas a falar para que nós outros conhecemos?
Reinaldo Arenas. Empezamos por Reinaldo Arena, porque está traducido al Se quem quer comprar teu livro, quem quer comprar os cartoneiros, tu está vendendo também? Sí. Sim. Quanto que é cada um, para sabermos? R$10. R$10. E vocês estão trazendo livros originais de la Heloísa Cartoneira com o criador da Heloísa Cartoneira, uma raridade, R$10. Depois vocês, daqui a 50 anos, vão se arrepender. Bueno, Reinaldo Arena es un escritor cubano, disidente de la revolución, homosexual, realmente un escritor muy interesante, muy importante para la literatura latinoamericana y está traducido al portugués. Y lo recomiendo muchísimo. Y después mi escritora preferida, que es Dalia Rossetti. Bueno, elegí este libro, Sueños y Pesadillas. Es una escritora contemporánea muy buena. Escribe, las historias son muy imaginativas. Por lo general siempre el personaje es una profesora de letras, donde le ocurren un montón de cosas increíbles. Y bueno, es mi escritora preferida, digamos, entonces por eso la elegí. Tem que lembrar que o Curto, quando começou este trabalho, ele invitou escritores clássicos, escritores muito importantes como Ricardo Piglia e outros que já haviam nos deixado, como Reinaldo Arenas, mas muitos livros originais e também de brasileiros, como Haroldo de Campos, Glauco Matoso. É um divulgador da literatura brasileira na Argentina e no mundo. Um grande aplauso para o Washington Curto. Minuto. É muito difícil escolher o livro que mudou sua vida, porque eu acho que cada livro vai mudando a gente um pouquinho, né? Uma coisa ou outra. Na verdade, eu escolhi esse livro aqui, que eu não tinha lido ainda, porque ele foi um dos poucos que eu guardei de uma leva de livros que eu recebia mensalmente entre 11 e 13 anos de idade do meu avô, carioca, que ele mandava para mim. Nos cerros do Rio e mandava para que a gente tivesse algum assunto para conversar, porque ele tinha mais de 70 anos, eu tinha 11 e a gente não tinha sobre o que falar. Então, nas cartas, eu falava sobre os livros que eu tinha lido, que ele tinha mandado, e ele cobrava a resenha de cada um dos livros. E esse aqui eu não tinha lido ainda. Os outros acho que estão na casa de mamãe, ou então estão emprestados, ou eu já repassei. Mas esse aqui foi um dos poucos que ficou dessa época. Ele está aqui catalogado como centro da Biblioteca Popular de Jacarepaguá, no ano de 1990. E vovô comprou num sebo, é a Cadeira de Balanço de Carlos Drummond de Andrade. Eu acho que eu não vou ler nunca, não. Fabrício Cunha, querido, diga lá. Bom, o que eu estou lendo agora é a biografia do Belchior, do J.B. Medeiros, que teve aqui. Arrasou o JB, gente. Mas eu trouxe outras coisas para mostrar bem rápido, porque é claro que a qualidade editorial atribui beleza. Eu adoro meu livrinho, é muito bonito. Mas o valor do livro são as palavras, são as ideias. É esse misto de realidade e fantasia que a literatura torna possível para uma vida quase impossível. Então eu trouxe essas outras coisas que eu recebo de amigos. Isso aqui é do Ramai, eu recebi essa semana. O que ele faz? Ele imprime, xeroca, distribui. Então, como se faz para ser um escritor? É só escrever, só escrever. Distribui em casa primeiro, depois para os amigos da rua. Esse aqui, do Giovanni Bafô de São Paulo. É o Giovanni. O tamanho das coisinhas dele, tudo pequeno. Eu conheci o Giovanni porque ele não tinha acabado o dinheiro lá na FIB, só que ele ainda queria beber mais um pouco. Então ele estava trocando os livros pelo copo de alguma bebida. Aí eu troquei. Esse aqui é um quadrinho de literatura fantástica de um cara daqui de São José, um ilustrador e um escritor de São José chamado Danilo, que faz filmes, curta-metragens de terror. Não, a gente é cercado de gente muito louca, interessante, inteligente, que a gente nem conhece. Eu
trouxe esse para você, viu, Alan, que gosta de quadrinhos. Uma editora em São Paulo, que saiu do quadrado, chamada Lote 42, que faz coisas lindíssimas. Tem uma banca de revista que lá ele é editora. Exatamente, é o Inquérito Policial do Ricardo Lízias, que eles fizeram em formato de inquérito. É uma ficção que rendeu para o Ricardo Lízias um processo na Polícia Federal. Eles perguntaram como ele tinha conseguido acesso a esses documentos, que não são documentos, é uma ficção. E ele teve que responder esse processo, teve que contratar advogados. Ele é um cara que, se você olhar para ele, você acha, não, esse cara é um dos caras certinho, todo mundo. Mas ele é um dos caras fazendo coisas mais fora do quadrado hoje na literatura brasileira. O meu livro é esse, do Franz Kafka, A Metamorfose. Eu acabo e começo há algum tempo já, mesmo. Eu tenho toque, então eu vou resolver no meu toque nessas loucuras que só eu sei, agora vocês sabem. Esse é o livro que a Catarina, minha filha mais nova, escreveu para mim. É engraçado que a Catarina, a professora dela, chamou a mãe para dizer que ela tem problema com interpretação de texto. Porque o que a gente ensina na escola é redação, né? Então é importante a vírgula, o ponto. São as coisas mais idiotas, irrelevantes, sem sentido, que a gente aprende ao longo da vida. Agora, o lirismo não se ensina, né? A fantasia não se ensina. É trocado por essa gramática restritiva, que desmotiva a criança a escrever. Então, a professora da Catarina, me desculpa, ela vai continuar fazendo ponto e vírgula errado, mas eu acho que nem você escreve tão bem quanto ela. Isso eu vejo como diferença. E por último, essa sala ela tem um nome, é a Sala de Leitura Reginaldo Poeta. Foi um poeta aqui da cidade, nordestino, muito importante, uma alma livre, leve e linda, que faleceu há alguns anos, marido da Zenilda. Uma poeta também lindíssima. Um aplauso para você. Eu não escrevo poesia, mas estou cercado de poesia, que é o que me permite ser gente nesse mundo, é a poesia. Então, trouxe como uma homenagem a um poeta que faz da minha vida uma vida leve. A poesia o mantém vivo, viu, Zenilda? Deus abençoe vocês todos. É isso. Serei bem breve mesmo, né? Vamos lá. Eu trouxe um livro que foi vencedor do Prêmio Sesc de 2016, Receita para se fazer um monstro. Você pediu um livro que marcasse, um clássico, ou um livro que você tivesse lido agora. Então, eu me interesso muito pelos contemporâneos, ou seja, esses nossos pares, na verdade, né? Nem velho nem novo, contemporâneo. Me interesso muito, eu leio, procuro, e também quando chega assim dessa forma, que foi um prêmio. Que bom que existem os prêmios, né? Que te avisa de alguns escritores fantásticos, e muitas vezes não também, né? Mas eu gosto de livros que representam alguma quebra. Tem que quebrar, tem que causar alguma coisa, tem que se posicionar de alguma maneira nesse mundo diverso de literatura. Então, o Mário Rodrigues é um garanhuense, não é corporativismo por eu ser garanhuense, mas é porque por qualidade. Não vou fazer resenha do livro, eu acho que, pelo contrário, quero que vocês comprem e leiam. Mas é uma das quebras agora do último ano, que eu acho. Muito bem, Tenório. Um aplauso para o Tenório. Agora, livros do Cucuto, falem com ele. Livros da Mariana, falem com ela. Os livros também estão nas livrarias, ou alguns com vocês, aí vocês conversam, livros todos. Só dar um recadinho. Essa é a última mesa desse espaço aqui, lindo, acolhido pelo nome do poeta, né? A próxima mesa, às 14h, será uma homenagem ao Carlos Renault, compositor, letrista, produtor, jornalista. Ele que nasceu aqui em São José dos Campos. Na conversa que nós tivemos, eu e o Jorge, com a curadoria aqui da Flint, eu perguntei, né, das personalidades da cidade, e aí descobri que o Carlos Renault era de São José dos Campos. Ele parceiro de Zé Miguel Wisnik, Chico César, Lenine, Pedro Luiz, tanta gente. Escreveu aquele livro Todas as Letras de Gilberto Gil, etc, etc. Um cara extraordinário. Aquela canção do Chico César,
que é sobre os agrotóxicos, letra do Carlos Genó, agora da demarcação já também do Carlos Genó. E aí eu falei com o Chico César, conversamos, querido amigo, parceiro de muito tempo, e aí disse, vamos fazer uma homenagem ao Carlos Genó. O Chico César está vindo para uma mesa, às 2 da tarde vai ser lá no palco principal, Chico César, Carlos Genó, com a mediação dessa extraordinária jornalista. Meu Deus do céu, que eu estava agradecendo para ela hoje no café da manhã, o quanto do seu talento, de sua simpatia, do seu carisma, de sua inteligência, de tudo que ela trouxe, agregou de afeto para essa FLIM, que é a Adriana Couto. Um aplauso para a Adriana Couto. Ela conversa com os dois, com a participação especial do Ariabo Queso. Ariabo é filho da sociedade Balatiponé, muito conhecida em Umutina, no Mato Grosso, como estudante militante das causas indígenas. Representou a UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos, no Fórum Permanente sobre Questões Indígenas das Nações Unidas, em Nova York. Etc. Tem livro publicado, ilustra os próprios livros, e é um guerreiro indígena que traz toda essa força aí de um Brasil que a gente precisa preservar, e aí ele vai estar fazendo uma participação especial nessa mesa às 2 da tarde. Agradecer muito a toda a equipe sempre aqui, de todos aqui. Obrigado pela presença de vocês, pelo pessoal do Facebook, agradecer o pessoal que está assistindo no telão, que está passeando pelo parque. Agora está acontecendo o show da banda Miri, e aí vamos terminar com um caloroso abraço para esses 4 guerreiros. Obrigado.